Iniciando a gravação aqui da orientação de como proceder a impressão em 3 camadas no formato cor, branco e cor, com impressora UV, imprimindo em 3 camadas. Eu deixei aberto já para adiantar os programas. No CorelDRAW eu já fiz a alteração de cor, então o meu programa, a minha arte, ela já está com as cores alteradas dentro do padrão que a gente trabalha, tá? Então eu já estou com as cores alteradas, já está tudo ok a cor. Então eu vou pegar essa arte aqui e a outra que é do reforço do LED. Então eu já fiz a alteração dos dois, tanto do reforço quanto da principal, e eu vou exportar elas agora em PNG, para que eu consiga editar elas no Photoshop depois. Então vou estar exportando elas aqui, exportar ela como PNG. Ele já está salvo aqui, eu já fiz a exportação do arquivo. Então vou fazer a exportação desse arquivo e a mesma coisa do reforço de LED. Vou fazer a exportação, exportar, vou exportar os dois arquivos em PNG. Feita a exportação dos arquivos, eu vou abrir eles no Photoshop. Já deixei ele aberto, tanto o reforço de LED quanto a frente. Como eu preciso criar uma camada de spot branco respeitando a furação de LED que a gente tem aqui, eu vou criar essa camada pelo Photoshop e depois eu vou jogar essa camada aqui no reforço, para que ela consiga formar a impressão da forma correta no software. Aqui eu vou selecionar a parte transparente, depois eu vou vir aqui em selecionar os semelhantes, para ele selecionar a furação aqui. Vou vir novamente em selecionar e inverter. Tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui, segurar o... vai ser meio difícil com o celular. E... aqui a gente consegue ver, ó, na hora que eu inverti a seleção, a parte transparente ela ficou fora e a parte colorida ela está selecionada. Então eu vou voltar ele aqui. E agora eu vou vir com essa seleção, eu vou vir aqui nos 3 tracinhos, criar um novo canal Spot. Vou manter o vermelho em 100%. Sem 100 aqui. E vou renomear esse canal com Spot_1. Tá? Vou manter, vou dar um OK. Você vai ver que ele criou, tá? O Spot, ó, ele manteve a furação que a gente precisa para o arquivo ficar correto. Só que eu preciso dessa camada Spot nesse arquivo aqui, no HD LED, que ele vai compor o reforço da impressão. Então aqui nesse arquivo, eu vou selecionar aqui, ó. Eu usei essa ferramenta, tá? A ferramenta varinha mágica, para fazer essa seleção. Esqueci de avisar, usa essa seleção aqui, ó, essa ferramenta. Então eu vou selecionar aqui, vou vir em selecionar tudo e vou criar um canal Spot para que eu consiga tirar o RGB daqui e fazer a criação depois. Então vou vir, vou criar um novo canal Spot. Vou mudar a cor desse canal aqui, vou colocar um azul aqui só para ele ficar aqui. Então eu criei um canal Spot sobre toda a minha área. E aí eu vou tirar a visualização do RGB. Ele vai ficar só o canal Spot aqui, para me manter a área que eu vou colar o outro reforço. Eu venho aqui, ó, com a mesma varinha mágica, eu vou selecionar, tá, o Spot. Vou vir em selecionar os semelhantes. E aí eu vou vir aqui em editar e vou copiar esse canal Spot para mim poder salvar ele aqui no reforço LED. Copiado, vem aqui em editar, colar,
ele automaticamente já vai colar selecionado. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar um novo canal Spot em cima desse selecionado. Desculpa, vai selecionado aqui. Assim. Ó, vou mudar ele para cor vermelha para me diferenciar. Vou renomear ele também com Spot 1, tá? Vou deixar ele Spot 1 aqui. E aí você vai ver, ó, ele jogou aquela camada que eu tinha, ele jogou com a furação para cá. Então vou dar um OK. Vou vir aqui no outro canal Spot que eu tinha criado e vou excluir esse canal Spot. Você vai ver que ele ficou o canal com a furação, e aí eu vou ativar o RGB para me visualizar. Se eu apagar o Spot, tá as cores embaixo, que é o que eu vou ter de reforço. Se eu ativar o Spot, eu vou ter o Spot que eu preciso para fazer o branco sobre o colorido. Feito esses processos, aqui a gente vai excluir esse canal Spot também. Não precisa de nenhuma seleção. Vou salvar essa arte aqui primeiro como TIFF. Salvar como. Ela já está salva aqui em TIFF, então vou selecionar TIFF. As camadas, normal, perfil, manter o perfil, e vou salvar. Ele vai perguntar se eu quero substituir, sim. Aqui você vai usar a compactação LZW, tá? Vai salvar a transparência, intercalado, PCIBM e RLE. OK, ele salvou. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse arquivo. Vou vir aqui em arquivo, salvar como, e aí vou salvar ele em TIFF, só que aqui, ó, detalhe, eu tenho que ativar as cores Spot, para que ele salve esse canal Spot que eu criei aqui, em cima da impressão, para ele salvar ele como um canal Spot, para a hora que eu fazer o RIP, ele entender que isso é um canal Spot que está salvo. Vou salvar, ele vai perguntar, vou deixar assim, mesma compactação, mesma coisa, dá um OK. Feito esse procedimento, a gente vai para o RIP. Aqui no RIP, vou abrir o trabalho, excluir eles daqui, só para começar do zero. Aí eu vou vir aqui no trabalho, vou pegar os dois que eu fiz, por data, fica mais fácil. São esses dois aqui. Reforço LED, teste, dia 25. Já me perdi. Aqui, adesivo brilhante, dia 24, é esse daqui. E aí o reforço de LED, TIFF, esse daqui. Vou adicionar os dois. Vai terminar de carregar. Carregou. O primeiro arquivo, que é o arquivo da parte da frente, vou dar 2 cliques. Vou usar a pré-definição que a gente já deixou salva, né, para 6 canais. Certo? Ela já vai estar aqui espelhada, pronta, com 6 canais, com 6 camadas, né, 6 passos de impressão. No Spot, o que eu vou vir? Eu vou desativar o Spot nessa parte da impressão. Vou dar um enviar, vou salvar ele ali, ele já vai ter um salvo, vou dar um sim para salvar por cima. E aí eu vou fazer o reforço. Vou vir aqui no reforço. E aqui no reforço eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar com 6 passos. Ele já vai automaticamente criar aqui espelhado. E tudo OK. E aqui no
Na parte do spot, eu vou usar o spot 1 como cor spot e os outros desativados, sem nenhum aqui nas cores spot, para que ele consiga reconhecer lá dentro do programa. Vou enviar também, salvar aqui. Feito o RIP, estão com os dois arquivos prontos. Agora a gente vai aqui para o Photoprint. Dentro do Photoprint, a gente vai usar a seleção 4HCWCB, o modo do canal normal. Dentro do canal Spot, a gente vai deixar a seleção do Spot 1 como RIP, certo? E vamos salvar esses parâmetros. Salvo os parâmetros, a gente vai lá na abinha File. Eu já estou aqui com os dois que eu salvei agora, o reforço e o teste. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar normalmente o nosso teste aqui CWC. E aqui, e aí eu vou adicionar no lado positivo o meu reforço, certo? Esse reforço ele já está com o branco, então vou adicionar ele aqui no lado positivo. E no lado negativo eu vou adicionar o meu colorido. Vou adicionar aqui, eles já estão ok. Então a gente vai criar o teste aqui, e dar um ok. Feito isso, a gente vai ter aqui, dentro do print test, a gente vem em Ink Statics e aí a gente consegue ver que ele criou o canal de branco. Ele tem um canal de branco e tem todos os coloridos aqui. Então a gente sabe que ele vai estar com o spot de branco nesse canal. Vamos colocar duas passadas aqui, duas aqui. Dá um ok. E é só mandar a impressão. Mandou a impressão, ele vai gerar esse resultado aqui que eu vou mostrar para vocês. Só vou dar uma pausada aqui para esperar ele imprimir um pouco. Bom, aqui eu já estou com ela começando a fazer a terceira camada, que é a camada de reforço. Ela fez já a primeira camada de cor. Pode ver lá atrás que ela está com a primeira camada de cor. A segunda camada do spot branco, que ela está jogando o spot branco com a apuração que a gente precisa para iluminação de LED no painel. Pode ver aqui que a apuração já está ali, apuração para o LED. E ela está fazendo a terceira camada agora, que é o reforço de preto, para que esse LED ele não expanda para as laterais ali de onde ele não precisa iluminar. Então a gente está criando agora, está fazendo a terceira camada, e aí a gente vai deixar ele finalizar aqui para mostrar o resultado final. Aqui ele já concluiu a impressão da primeira linha aqui. Eu vou pausar para mostrar o resultado frontal aqui no policarbonato. Aqui você pode ver, ele tem a apuração, então ele imprimiu colorido, branco, com a parte vazada do branco, e por último o reforço em preto nos três canais aqui, nas três camadas. Então aí a gente tem aqui, esse que é o resultado. Você vai conseguir a impressão do colorido na frente do policarbonato, o branco vazado, canaizinhos vazados, tá? E aí você tem o branco com o reforço por cima. E aí você tem esse resultado aqui, Você consegue ter a apuração para o LED e produzir esse tipo de impressão aí no seu equipamento UV.